Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Em nossa reunião mediúnica da noite de ontem, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda escreveu por psicografia nossa a página que iremos ler. Os bons médiuns. Inerente a todos os seres humanos, a faculdade mediúnica expressa-se de maneira variada, conforme a estrutura evolutiva, os recursos morais, as conquistas espirituais de cada indivíduo. Incipiente em uns e ostensiva noutros, pode ser considerada com a peculiaridade psíquica que permite a comunicação dos homens com os espíritos, mediante cujo contributo inúmeras interrogações e enigmas encontram respostas e elucidações claras para o entendimento dos reais mecanismos da existência física na Terra. Distúrbios psíquicos inexplicáveis, desequilíbrios orgânicos injustificáveis, transtornos comportamentais e dificuldades nos relacionamentos sociais e afetivos, malquerença e aflições íntimas, destituídas de significado, exaltação e desdobramento da personalidade, algumas alucinações visuais e auditivas na mediunidade encontram seu campo de expansão, refletindo os dramas espirituais do ser que procedem das experiências externas, das experiências anteriores à atual existência física. Alguns transformados em fenômenos obsessivos profundamente perturbadores. Mal compreendida por largo tempo através da história, foi envolta em mitos e cercada de superstições que nada têm a ver com a sua realidade. Sendo uma percepção da alma encarnada, cujo conteúdo as células orgânicas decodificam, não significa manifestação de angelitude ou de santificação, como também não representa a punição imposta por Deus, a fim de alcançar os causetas e endividados perante as soberanas leis. Existente igualmente no ser espiritual, é uma faculdade do espírito que, através dos delicados equipamentos sutis do seu perispírito, faculta o intercâmbio entre os desencarnados de diferentes esferas da erraticidade. Dessa maneira, não se trata de um calvário de padecimentos, em cujo curso a tristeza e o sofrimento dão-se as mãos, como pretendem alguns portadores de comportamento masoquista, mas também não é característica de superioridade moral que distingue o seu possuidor em relação às demais pessoas. Pode ser considerada como a moderna escada de Jacó, que permite a ascensão espiritual daquele que se lhe dedica com abnegação e devotamento. Semelhante às demais faculdades do ser humano, exige cuidados especiais, quais aqueles que se dispensam à inteligência, à memória, às aptidões artísticas e culturais. O conhecimento do seu mecanismo torna-se indispensável para que seja exercida com seriedade, ao lado de cuidados outros que se lhe fazem essenciais, quais sejam a identificação da lei dos fluidos, a aplicação dos dispositivos morais para o aperfeiçoamento incessante, a disciplina dos equipamentos nervosos, as disposições superiores para o bem, o nobre e o edificante. Neutra, sob o ponto de vista ético-moral, qual ocorre com as demais faculdades, é direcionada pelo seu portador, que se encarrega de orientá-la conforme as próprias aspirações, perseguindo os objetivos elevados, que são a meta primacial da reencarnação. À medida que o médium introjeta reflexões em torno do seu conteúdo valioso
mais se lhe dilatam as possibilidades que, disciplinadas, facultam ensejo para a produção de resultados compatíveis com o direcionamento que se lhe aplique. A observação cuidadosa dos sintomas, através dos quais se expressa, favorece a perfeita identificação daqueles que se comunicam e podem contribuir em favor do progresso moral do medianeiro. O hábito do silêncio interior e da quietação emocional facilita-lhe a captação das ondas que permitem o intercâmbio equilibrado, ampliando-lhe a área de serviços espirituais. Concessão divina para a humanidade é a ponte que traz de volta aqueles que abandonaram o corpo físico ou que dele foram expulsos sem que deixassem a vida, comprovando-lhes a imortalidade em triunfo. Ante a impossibilidade de ser alcançada a perfeição mediúnica, face à condição predominante de mundo de provações que caracteriza o planeta terrestre e caracteriza também os seus habitantes por enquanto, cada servidor deve lutar para adquirir a qualidade de bom médium, isto é, aquele que comunica com facilidade, que se faz instrumento dócil aos espíritos que o utilizam sob a orientação do seu mentor. Nunca se acreditando imaculado, sabe que pode ser vítima de mistificação dos zombeteiros e maus, não a temendo, mas trabalhando por auxiliar as suas percepções psíquicas para sutilizar as suas percepções psíquicas e emocionais e elevando-se moralmente para atingir patamares mais enobrecidos nas faixas da evolução. A facilidade com que os desencarnados o utilizam, especialmente por estar disponível sempre que necessário, propicia-lhe maior sensibilidade e o credencia ao apoio dos guias da humanidade que o cercam de carinho e o inspiram para a ascensão contínua. Consciente dos próprios limites e das infinitas possibilidades da vida, reconhece o quanto necessita de transformar-se interiormente para melhor, a fim de ser enganado menos vezes e jamais enganará os outros, pelo menos conscientemente. A disciplina e o equilíbrio moral, os pensamentos e as ações honoráveis, o salutar hábito da oração e da meditação, precatam-no das investidas dos maus e perversos que pululam em toda parte, preservando-lhe os sutis equipamentos mediúnicos dos choques de baixo teor vibratório que lhe são inerentes, ajudando-o, assim, a manter contato com esses infelizes quando necessário, porém, sob o controle dos guias que os conduzem, jamais ao paladar e apetite da loucura que os avassala. O bom médium é simples e sem complexidades do agrado da ignorância, do egoísmo e da presunção, cujas conquistas são internas e que irradia os valores morais de dentro para fora, qual lantena que possui os requisitos próprios para a captação das ondas, que serão transformadas em imagens sonoras, visuais ou portadoras de força motriz para muitas finalidades. Quando esteja assodado pelas conjunturas difíceis ou afligido pelas provações iluminativas que fazem parte do seu processo de evolução, nunca deve desanimar, nem esperar fruir de privilégios que os não possui, seguindo fiel e tranquilo no desempenho da tarefa que lhe diz respeito, preservando a alegria de viver, servir e amar. O trabalho edificante será sempre o seu apoio de segurança, que o fortalecerá em todos os momentos da existência física, nunca se refugiando na inoperância, que é geradora de mil males que sempre perturbam, porque identifica as próprias deficiências
não se jacta da faculdade que possui, reconhecendo que ela pode ser bloqueada ou retirada, empenhando-se para torná-la uma ferramenta de luz a serviço do amor em todos os instantes. Os bons médiuns, que escasseiam em razão da momentânea inferioridade humana, são os instrumentos hábeis para contribuir em favor do mundo novo de amanhã, quando a mediunidade melhor compreendida e mais bem exercida se tornará uma conquista valiosa do espírito humano, credenciado para a felicidade que já estará desfrutando. A mensagem é uma síntese muito valiosa de tudo quanto se possa dizer a respeito da mediunidade, do seu exercício, da sua aplicação e dos valores de que se revestem. Já no Livro dos Médiuns, no capítulo número 31, no item número 10, o espírito Channing teve a oportunidade de dizer que todos os homens são médiuns, todos têm um espírito guia que os inspiram e que os conduzem para a prática, para a seara do bem. No capítulo número 14 do mesmo Livro dos Médiuns, no item número 1, Allan Kardec assevera que todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. A mediunidade é uma faculdade, uma conquista do espírito no seu processo da evolução. Mas ela se expressa à semelhança das faculdades mentais, das outras expressões morais, graças aos equipamentos neurológicos, que podem transformar as ondas, as vibrações mentais de um desencarnado para o encarnado, de um para outro encarnado, de um desencarnado para outro, usando o perispírito, a fim de que aquela onda vibratória se transforme em ideia e se exteriorize em palavras verbais, orais, em palavras gráficas, em música, em arte, dentro do campo da mediunidade intelectual. Allan Kardec observou que essa faculdade é peregrina e ela sempre esteve presente no organismo da humanidade. Nos tempos mais remotos, era o veículo que trazia do mundo transcendental para a Terra as informações a respeito do arquipélago das entidades que administravam o planeta, denominadas deuses ou protetores da Terra. À medida que os séculos se dobraram uns sobre os outros, ela foi adquirindo maior significado, e particularmente no norte da África, no sul da Ásia e no ocidente, na Grécia e em Roma, ela se exteriorizou através de indivíduos que passaram como sendo pitons, pitonisas, gurus, hierofantes, oráculos, através de cuja organização fisiológica o mundo espiritual se comunicava com os seres humanos. Na trajetória do povo hebreu, ela esteve presente na boca profética, já que, conforme assevera Allan Kardec, os médiuns de hoje correspondem aos profetas bíblicos de ontem. Foi, no entanto, em Jesus que a mediunidade atingiu seu pináculo, por ter sido ele o médium de Deus. Através dele, o pensamento divino fluía em abundância. E foi ele quem realizou a primeira sessão mediúnica de transfiguração, quando no Tabor, acompanhado dos seus queridos discípulos, Pedro, Tiago e João, transfigurou-se. Flutuou diante dos olhos, tocados de grande emoção e surpresa, e apareceram materializados os dois grandes pais da raça hebreia, Moisés, o legislador,
e Elias, o profeta máximo. E ali dialogou com esses seres desencarnados, mostrando que esse intercâmbio é vital para demonstrar que a nossa vida na Terra tem um sentido, tem um futuro, tem um destino psicológico. Mas não se deteve na glória, na contemplação do mundo transcendental, porque de imediato ele desceu do Tabor à planície do Esdraelon, e ali manteve contato com as aflições humanas, para demonstrar que mesmo médium de Deus, ele entrava em contato com as entidades perversas e infelizes, às quais, encarnadas ou desencarnadas, ele oferecia o lume libertador pelo discernimento, porquanto um pai, muito aflito, acercou-se-lhe, banhado de desespero e lágrimas, e disse-lhe: apiada-te do meu filho, pois que um espírito imundo o toma, o faz convulsionar até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos o lograram. Ele olhou e viu o jovem, que estorcegava numa convulsão epileptiforme. Aproximou-se e, ao olhar além das barreiras físicas, ele detectou a entidade perversa e infeliz, que assomava do pretérito do jovem para o amargurar, vingando-se de algum débito muito recuado. Tomado de infinita compaixão, Jesus inaugura as sessões espíritas de desobsessão, quando diz ao perseguidor: espírito imundo, eu te ordeno, sai dele, em nome de meu Pai. E é que a sua autoridade, feita de misericórdia, de compaixão e de severidade, o espírito convulsionou o jovem, desprendeu-se, e ele foi restituído ao seu pai, radicalmente curado. A mediunidade de Jesus tem esse caráter abrangente de ser a grande luz que esbate as sombras e deixa uma perene mensagem de libertação. Depois dele, a mediunidade rompeu espontânea no fariseu doutor da lei Saulo de Tarso. Ostensivamente, quando em Damasco, às suas portas, ele tem o contato psíquico com Jesus, que se lhe apresenta tão real, tão luminífero, que a intensidade da sua luz apaga-lhe momentaneamente a claridade dos olhos, colocando escamas que serão retiradas daí a 3 dias por aquele mesmo a que ele ia mandar matar e que estava na cidade de Damasco. A mediunidade prossegue numa exaltação gloriosa durante os dias monumentais das perseguições e mesmo do apostolado paulino. Eu me recordo de uma cena muito comovedora, quando ele, nas suas pregações, vai à casa de um homem nobre e bom, cujas filhas profetizavam. E ali estando, chega um visitante de nome Ágabo. Esse homem, que possuía uma sensibilidade muito acurada, apresenta-se ao grupo cristão, e os amigos pedem a Ágabo que, olhando Paulo, possa vaticinar o futuro que lhe está reservado. Ágabo não sabia quem era aquele homem, e tomando-lhe da cinta, colocou-a no corpo, e teve um maravilhoso fenômeno de psicometria. Pôde agora medir o que estava destinado para o apóstolo. Ele diz: o homem que usa esta cinta será martirizado muitas vezes, experimentará o holocausto e dará a sua vida por amor à verdade. Ao invés de Paulo atemorizar-se, mais se rejubilou. Os amigos pediram-lhe para que não fosse a Jerusalém, e exatamente porque em Jerusalém aguardava-o a perseguição, ele foi na direção do testemunho, fascinado pela presença de Jesus.
A mediunidade avança através da história. E no período da Idade Média, graças à ignorância que predomina na cultura, ela passa a ser considerada uma demonopatia. Quando a Inquisição, para libertar os indivíduos da interferência satânica, embora as vozes falem sobre Deus, sobre o amor, sobre a misericórdia, eles são queimados vivos, atados a pedras e atirados aos rios, são esquartejados para poder silenciar-se a boca da imortalidade. Mas Jesus havia previsto isso. Ele disse que quando os seus discípulos se calassem, as pedras falariam. E foi exatamente o que aconteceu nesse período lúgubre, em que a mensagem da verdade esteve asfixiada pelo dogma, esteve sob a governança imperial, os espíritos retumbantemente arrebentaram o silêncio sepulcral e, utilizando-se de homens e mulheres notáveis, começaram a pregar a era nova. Entre os notáveis instrumentos dessa época, uma monja que vivia na cidade de Bingen, na Alemanha, em um convento às margens do caudaloso rio, levanta-se e diz: a igreja está em decomposição. Neste momento raia uma era nova para a humanidade, e a sua voz repercute e vai alcançar o pobrezinho de Assis, que também médium, mantém contato com Jesus e proclama a necessidade de uma perfeita comunhão com esse médium transcendente de Deus. Foi, no entanto, Allan Kardec, a personalidade elegida por Jesus para dar à mediunidade o merecimento, a credibilidade, a honradez que a devem caracterizar em todos os instantes. Allan Kardec estuda a mediunidade e retira o mito, aquele mito de veículo da transcendência exclusivamente, dom ou carisma, chamado pelo apóstolo Paulo, instrumento dos demônios, ou qualquer manifestação que mais tarde se dirá perturbadora da mente. Allan Kardec demonstra que é uma faculdade inerente aos seres humanos, que todos a possuímos em maior ou menor grau de percepção, e que merece os cuidados especiais que são exigíveis para todas e quaisquer funções psíquicas, físicas, sociais, morais da criatura humana. E a mediunidade vai lentamente adquirindo cidadania. Ser médium é ter uma consciência das suas possibilidades, é estar perfeitamente vinculado ao dever de uma sintonia com esse mundo mais alto. Não é necessário que se deixe dominar pelas superstições, vestir roupas claras, porque isso significa pureza, carregar quaisquer símbolos, sejam eles aqueles que impedem a presença dos espíritos perversos, patuás ou talismãs, ou sejam aqueles que atraem os espíritos nobres, triângulos ou pirâmides, porque a única força que irradia do indivíduo para a sintonia do mundo espiritual é o caráter moral. São seus valores éticos, são seus títulos de enobrecimento que se irradiam e, através do perispírito, criam-lhe um clima de receptividade, de identidade e de sintonia. Allan Kardec foi muito claro quando estabeleceu que os espíritos nobres preferem as pessoas que com ele se identificam, o mesmo ocorrendo com os espíritos vulgares, perturbados e maus, perversos, odiosos e mistificadores, que sintonizam com as pessoas frívolas, vulgares, aqueles indivíduos promíscuos, que perderam o sentido ético da vida e que se utilizam da mediunidade de uma maneira banal, para a exaltação do seu ego, para a promoção das suas deficiências ou exaltação dos seus limites,
através do personalismo destruidor. Muitas vezes interroga-se, mas por acaso os espíritos nobres não se comunicam pelas pessoas deficientes? Sem dúvida, para adverti-las. Porque as comunicações mediúnicas devem ser recebidas pelo médium primeiro para si mesmo, antes que para os outros. E os espíritos nobres, comunicando-se com aqueles indivíduos que são frívolos e irrefletidos, têm como objetivo despertá-los para a responsabilidade, para o reto culto do dever, não se omisiando nas suas ideias, nas suas visões retorcidas a respeito do mundo e apoiando-os nessas manifestações tipicamente vãs da experiência carnal. A mediunidade é uma faculdade que pode ser trabalhada e que se agiganta na razão direta em que o médium dá-lhe possibilidades de crescimento. Ela expressa-se invariavelmente através do chakra coronário, que é esse centro de força, o núcleo do psiquismo divino. O chakra coronário, que está situado na parte superior da cabeça, mas cuja sede é na glândula pineal, na célula túrcica abaixo do cérebro, é o fulcro da inspiração divina. É aí que está o superconsciente das doutrinas psicológicas e psicanalíticas, aquele vir a ser da psicologia. Allan Kardec perguntou aos espíritos onde estavam escritas as leis de Deus, e eles responderam: na consciência. A consciência está sediada nessa área nobre do cérebro humano. Portanto, aí está escrito o destino sublime da criatura. E logo a energia que é coada por este verdadeiro filtro psíquico, que os chineses e os hindus chamam o lótus de 1000 pétalas, aberto na direção da grande vertical da vida, essa energia é captada e é decodificada ao chakra cerebral, que está entre os olhos, encarregado das funções mentais, psíquicas e gerais, da memória, do pensamento do indivíduo, onde a vibração é transformada em ideias, é vestida de palavras. Por isso o médium deve educar-se, deve estudar. Allan Kardec recomenda que o estudo, a boa cultura, a sadia cultura, o que não implica ser no intelectualismo vazio, as observações, a meditação no Evangelho, o exercício das coisas santas, já que a mediunidade deve ser exercida santamente, como disse o codificador, sem frivolidade, sem objetivos pessoais, sem mercantilismo. O mercantilismo aqui, ossimonia, a venda das coisas sagradas, não é somente através do dinheiro, mas também da bajulação, do elogio, da projeção do médium. E Allan Kardec fala que a mediunidade naturalmente provoca um impacto e desperta nas pessoas frívolas essa empatia que leva ao elogio, à vacuidade, ao prestígio social, que o médium deve ter muito cuidado, porque a mediunidade não se estrutura em promoções de destaque humano, mas em condições inerentes ao seu caráter moral. Aí, portanto, a cultura, esse conhecimento dos perigos, dos riscos e das finalidades da mediunidade. Perigos, envolver-se em obsessões que nem sempre se manifestam de imediato. Aqueles com os quais sintonizamos, bons e maus, vinculam-se-nos até o momento quando lhes parece oportuno de se comunicarem conosco. Espíritos perversos há, que sincronizam com determinados indivíduos semelhantes
E depois de estabelecer as matrizes, afastam-se e deixa a pessoa seguir o barco da irresponsabilidade. Quando as suas forças deperecem, quando a maturidade ou a velhice se acerca, cada uma delas, eles aí voltam e investem, porque o indivíduo estará com poucas resistências morais e vem a perturbação, caracterizada muitas vezes como a depressão senil, como um falso processo esclerótico, como devaneio e perturbação mental, que são sutis processos de obsessão de longo curso, agora em grande expansão. Então, são os riscos da mediunidade. O perigo está em o indivíduo considerar-se irretocável, não aceitar sugestões, não admitir que alguém o advirta. Por que não? Todos somos passíveis da mistificação dos espíritos. Todos, sem exceção. Não há uma exceção na Terra. E os espíritos permitem que isso ocorra com os médiuns nobres, para tirar-lhes a jactância, para que eles não se deixem empolgar como sendo pessoas portadoras de mediunidade irretocável. Eles, reconhecendo que esses espíritos se utilizam da sua aparelhagem e mentem a propósito, ele vai reconhecer a necessidade de maior vigilância. A diferença desse para aquele outro é que esses benfeitores vêm depois e desmascaram a farsa. E naquele outro, os frívolos, outros mistificadores vêm e apoiam, travestidos de espíritos nobres. Essa é a diferença, o perigo. E a gravidade da mediunidade é exatamente porque, sendo uma concessão da vida, a vida pedirá contas. Perguntará como foram utilizados esses recursos, de que maneira foram semeadas as suas messas, através de luzes ou de sombras. Vemos muitas vezes escritores e artistas, poetas, e indivíduos dotados de uma grande sensibilidade psíquica, inspirados, médiuns, portanto, que sintonizam com entidades perversas e com espíritos zombeteiros e encharcam o mundo de mensagens perturbadoras e vis, de propostas degradantes, de lições que somente levam o indivíduo a estossegar nas paixões inferiores. Quando desencarnam, também prestam contas. Será perguntado o que fizeram dos valiosos recursos com que a vida o enriqueceu. O apóstolo Paulo é muito severo nisso. Dá conta da tua administração. As nossas faculdades devem ser administradas pelo Espírito que somos. E ele próprio, quando estava para desencarnar, disse: ai de mim, que cumpri apenas com o meu dever. Ele que deu a vida e várias vezes foi considerado morto, tal a aflição que padeceu sob pedradas impiedosas, achava que apenas fez o que lhe foi recomendado. Então a mediunidade vai nos ensejar momentos de inefável alegria, momentos de euforia incomparável, quando aprendemos a sintonizar com os bons espíritos. As lutas do mundo podem chamar-nos a atenção, mas não tiram a nossa paz interior. Podemos navegar no mar proceloso das paixões, numa barca de segurança. Ficamos tristes, sofremos, experimentamos dores, mas não nos perturbamos, que é outra coisa. E experimentamos dores, sofrimentos, porque somos também espíritos endividados. Mas diz Joana de Ângeles com muita propriedade: o médium que se desincumbe do seu dever, que cumpre com as tarefas que lhe estão destinadas, esse realiza 2 reencarnações em uma. Porquanto o indivíduo normal que se desobriga dos seus deveres sociais, da sua família, dos seus compromissos habituais, é digno de todo encômio, mas ele vai repousar nas horas
dedicadas ao refazimento. Quando ele é médium, é nessas horas que ele vai atender a um outro compromisso, o compromisso do mundo espiritual. E isso significa-lhe uma outra reencarnação. Ele antecipa na ampulheta do tempo uma tarefa que já não será necessário designar-se-lhe, realizando, portanto, 2 ministérios de uma única vez. Ele vai experimentar, repetindo, inefável alegria. Há momentos de exaltação interior e de plenitude, que todas as coisas perdem praticamente o significado, o apego, os interesses por armazenar coisas, os objetos, as circunstâncias, elas entram em uma escala de menos importância ante esse viajar em uma faixa de plenitude indimensional, fora do tempo, fora do espaço e fora do lugar em que nós nos localizamos. A mediunidade exige naturalmente momentos de reflexão e de pungentes sofrimentos, quando dedicada à caridade daqueles que sofrem. Ser-se portador de um instrumento iluminativo para arrancar das trevas da ignorância alguém que chora e ali jaz por 100 ou 200 anos, por 500 anos ou por 10 dias, em uma aflição indimensional que parece além da eternidade. É naturalmente uma conquista de alto valor para ele, e é um recurso precioso que ele oferece a quem o busca. Mas nesse ir e vir, ele há de experimentar, por outro lado, a angústia do necessitado que dele se acerca. No momento em que os 2 perispíritos se fundem, quando o desencarnado acerca-se-lhe, atraído pelo seu psiquismo, que é uma antena, ele transmite naturalmente as sensações, as angústias que através do perispírito passam para o corpo físico. Às vezes, 48 horas antes do intercâmbio intelectual. E o médium experimenta mal-estar, aflição, que administrará muito bem, porque ele sabe que está a serviço, que não vai interromper os seus deveres sociais, os compromissos familiares, as atividades do ganha-pão, porque nunca chegam a ser impeditivos das suas atividades normais. Enquanto isso se dá, o comunicante descarregando as suas aflições e recebendo as boas influenciações do médium, as energias saudáveis, no momento em que a comunicação se vai dar mais diretamente, a sua desesperação terá diminuído 40%. E nesse contato com o corpo físico, com o fluido animal do médium, o espírito volta a reviver as emoções, a remorrer, quando ele não sabe que houve o trespasse espiritual. Ele remorre, porque a energia que agora o encharca, material e suave, desencadeia na tela mental aqueles arquivos dos últimos momentos, e ele se liberta, qual uma borboleta abandonando a carcaça da lagarta que fica inerme no chão. Essa contribuição valiosa nas atividades de socorro aos desencarnados credenciam o indivíduo a ser um bom médium. Porque bom médium não é somente aquele que recebe os bons espíritos. É sempre de suspeitar quando o médium não comunica às entidades sofredoras. Qual um telefone pelo qual somente falam pessoas nobres? O telefone é neutro em si. A pessoa pode ter o título de nobreza e um caráter de vagabundo. Ao usar o microfone, vai desvelar a sua característica. Não é que nós vemos nos telefones grampeados de pessoas tidas por legisladoras, homens e mulheres de bem, cidadãos ilustres, e nos telefones grampeados são vulgares, corruptos.
O telefone é neutro. Tanto foi veículo de um decreto de nobreza, como da sua miséria miasmática moral. Então a mediunidade vai nos ensejar, comunicar-nos com as mais diferentes entidades. E não é um patrimônio que fica na terra. Quando o médium desencarna, ele continua médium no mundo espiritual. E vai utilizado pelos espíritos nobres para que entidades de planos superiores, muito sutis, possam vir até essas faixas mais próximas da terra, trazerem iluminação para os que ainda estamos evoluindo. Ou poderão ser instrumentos para aquelas entidades tão grosseiras que, se incorporassem ou trouxessem a mensagem psicofônica na sessão convencional, deixaria o médium tão encharcado de fluidos tóxicos, perniciosos, que perturbariam os seus equipamentos de captação. Os mentores no mundo espiritual realizam esses trabalhos. Basta que nos recordemos que a mediunidade passou a ser exercida conscientemente a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, 1857. E como é que a divindade ajudava as criaturas humanas, aos espíritos infelizes nas regiões dolorosas? Usando indivíduos que eram médiuns na terra e desdobrados, funcionavam no mundo espiritual, trazendo de lá as notícias do inferno, do purgatório, do limbo ou do céu, de acordo com as paisagens por onde peregrinaram. No livro Céu e Inferno, há uma página em que Santa Teresa de Jesus diz que, peregrinando pelo inferno, ela viu um nicho que lhe estava reservado para ficar numa posição desconfortável por toda a eternidade, caso ela não se desincumbisse bem das tarefas. Vê-se que ela esteve no mundo espiritual numa atividade, e esse inferno estava no seu inconsciente, que ao receber a ideia, coou distorcidamente pelas imagens dela mesma. Não é, portanto, de estranhar que o médium de formação católica, as entidades que por seu intermédio vêm, recomendem a missa, o batismo, o sacramento da Eucaristia, as liturgias, porque são as paisagens que estão no arcabouço do inconsciente do médium. E como o espírito que se comunica está afeiçoado a essas teorias, trazem-nas. O médium budista irá naturalmente prescrever o culto aos antepassados, irá falar também da compaixão, do caminho do meio, das homenagens ao estado de purificação. O médium que esteja vinculado à doutrina muçulmana irá falar sobre Maomé, é natural. Por isso o médium espírita tem uma responsabilidade muito maior, porque já estão descortinados em seu mundo íntimo os horizontes infinitos da vida plena. Não que aqueles não sejam credores, estão caminhando para lá. Provavelmente, em outras existências, passamos por aqueles caminhos, hoje superados. Já não necessitamos dos atavios, dos condicionamentos para a concentração. Trazemos dentro de nós o elan, que nos permite o transe com muita facilidade. Um dos grandes problemas na mediunidade é o animismo. Mas o animismo não é um adversário do mediunismo. O que é o animismo? É a liberação das próprias experiências que o indivíduo tem arquivadas no seu inconsciente. Conflitos da infância, imagens perturbadoras da vida fetal, perinatal, conflitos que ele não pôde digerir, arquivou-os. E nos momentos do transe, ele libera essas imagens. Nenhum mal. É natural que em todo fenômeno mediúnico haja tinta de fenômeno anímico. Assim como em todo fenômeno anímico há musicalidade mediúnica. No fenômeno anímico puro,
Quando o médium entra em transe e o seu inconsciente começa a liberar os seus clichês, os seus conflitos, o próprio espírito encarnado está comunicando-se. Cabe ao doutrinador orientá-lo, porque são aflições que estão no médium. E essa é uma psicoterapia, é uma catarse que merece consideração e complacência. Cabe, porém, ao médium fixar novos horizontes para não ficar no intérmino repetir daquelas imagens já liberadas. Ele próprio observará se aquelas impressões são muito repetidas, cabendo-lhe o dever de as disciplinar. Gestos, movimentos, lamentações, expressões, esses quejandos, as mesmas características. Cada um de nós tem características pessoais. Ao nos comunicarmos, cabe ao médium registrar a leveza do nosso psiquismo e a característica do nosso comportamento. Alguém nos telefona e antes do nome dizendo, como vai fulano? Ué, como identificou? Porque há características da convivência. Estamos de olhos fechados e dizemos, fulano vem aí. Mas como sabe? Pelo caminhar. Na comunicação, cada espírito irá dar a sua mensagem com as características que lhes são habituais. Mas os médiuns, como é natural, criamos clichês, criamos modismos. Eu me recordo que, quando eu aprendi datilografia, a professora dizia, eduque a não olhar para o teclado. Porque quando nós olhamos para o teclado, criamos um hábito e não nos libertamos dele. Ainda me lembro da minha professora primária, quando ela nos dava a caligrafia vertical, preenchida a lápis para nós cobrirmos de tinta, a fim de criarmos uma caligrafia correta. Alguns colegas torciam a boca enquanto estavam fazendo. Não é com a boca que você está escrevendo. Quer dizer, são vícios. E muitos de nós ainda temos esses vícios. Às vezes torcemos a boca, temos um gesto, um movimento, que são condicionamentos nervosos. Na mediunidade, esses condicionamentos apresentam-se. Antes da comunicação, este tosse, aquele suspira, este bate, este geme. São hábitos que nós deveremos policiar, aguardar o momento em que a comunicação se dê. É claro que a comunicação de um espírito perturbado não será semelhante à comunicação de um espírito tranquilo. A comunicação de um suicida ou de um algoz não será igual à comunicação de alguém que sofre, que chora. Por isso mesmo, cabe ao médium registrar a sintomatologia para ajudar ao doutrinador ele saber de quem se trata aquela comunicação. E nós iremos ampliando a nossa capacidade de percepção. As ideias da forma que fluem. Fazermos silêncio interior para captarmos o que é que o Espírito quer dizer. Não termos pressa. Na mediunidade, há também o chamado contágio. Essa parte é minha. O contágio. Quando estamos na reunião, há um grande silêncio preparatório de expectativa. Quando um médium irrompe na comunicação, esse irromper contamina os outros e os outros de imediato exteriorizam. É um condicionamento. E muitas vezes ocorrem 3 ou mais comunicações simultâneas. Para, no fim, elas escoam e acabam. Cabe ao médium, quando o outro esteja comunicando, guardar o equilíbrio e esperar. Se por acaso a indução é muito forte, ele dar campo ao comunicado, mas dentro de uma certa disciplina, que não crie balbúrdia, mas principalmente ao doutrinador. Ter uma boa postura, falar baixo, tom coloquial, não se dobrar muito em cima do médium, por causa dos nossos odores naturais, que às vezes se tornam constrangedores. É natural. Manter-nos uma certa distância. Uma postura ideal é colocar as mãos para trás, curvar levemente e não debruçar-se em cima
que fica constrangedor. Nem fazer discursos, nem dizer palavras empoladas ou querer convencer. Imagine se o médico fosse explicar ao doente, a cada doente, todo o problema dele na linguagem médica. O doente quer se ver livre da dor, não quer saber o que está doendo. Depois, ele aceita qualquer coisa. Então, cabe ao doutrinador falar coloquialmente, palavras simples, não discutir, não fazer discurso, não prolongar demasiadamente a comunicação. Por que não? Porque o médium cansa-se. Há um desgaste fluídico nas palavras de Allan Kardec. As comunicações demoradas produzem nos médiuns a fadiga. Fadigado, cansado, ele perdeu energia, que será reposta. Mas caso ele não dê uma outra comunicação de imediato, para evitar que o seu campo vibratório não depereça de conteúdos. Se a entidade continua teimosa, nós muito bem. Agora nós vamos adiar para outro momento, não tem nenhuma preocupação de o convencer. Você veio aqui para me ouvir, e agora vamos pedir a Deus que o abençoe. Está muito bem, vá em paz. Porque nós não devemos ter a presunção de converter os outros, mas de consolar a quem esteja receptivo. As comunicações não devem alongar-se muito em discussões infrutíferas, e o próprio médium deve estar vigilante. Porque alguns médiums que se caracterizam por determinado tipo de espíritos, sempre recebem os mesmos espíritos, discutidores, impertinentes, grosseiros, que dizem desaforo aos doutrinadores. Aí estão algumas tintas do inconsciente do médium. Porque um espírito que vem e que se comunica, não está sabendo quem é aquele que lhe está falando, para dizer-lhe coisas ferentes ou perturbá-lo. Na sua ignorância, muitas vezes, eles agridem, é natural. Uns são perversos, outros são maus. E pergunta, quem é você para estar me dando orientação? Afinal, você pensa que eu não o conheço, e alguns nos conhecem, e muito bem, isso aqui é pior. E está do Evangelho. Existem testemunhas, e Kardec fala, quando pensamos que estamos bem a sós, há uma multidão nos vigiando. Eles dizem isto, mas há médiuns que sistematicamente só recebem espíritos discutidores, briguentos, que não acabam nunca, o que é uma viciação, ou é um tipo de afinidade. O bom médium é o que comunica todos os espíritos, e não apenas aquele tipo de entidades. Apareceu em nosso movimento, em algumas cidades, médiuns que só recebem suicidas. É novidade. Médium recebe qualquer espírito que com ele se afine, que tenha identidade fluídica. Por isso aqui Manuel Filomeno de Miranda nos fala da lei dos fluidos, que está no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual, para nós melhor entendermos. Se nos desincumbirmos com esse carinho que merece qualquer faculdade, se nos sentirmos felizes por sermos portadores de mediunidade, nós realizaremos uma vitoriosa experiência terrestre. E nos despediremos da terra com saudade. Eu tenho pedido muito a Deus que no além eu seja usado no exercício da mediunidade. É tão bom ser ponte, quando a maioria prefere ser parede. É tão bom ser mão distendida, quando um grande número prefere mão fechada. É tão bom ser farol, que aponta as penedias, quando muitos preferem ser noite densa. Então o médium, disse o benfeitor, é a escada de Jacó, por onde entidades sofridas encontram as alturas, e ele próprio ascende na direção do seu aprimoramento moral. No mundo espiritual, o intercâmbio mediúnico existe e é mais fácil? Se nos dedicarmos a observar as obras de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira e aquelas que temos recebido de Filomeno de Miranda, vemos que
As atividades do mundo espiritual são mais complexas, no sentido de volumosas, e mais fáceis, no sentido de habituais. Como podem ser caracterizados os níveis de evolução do ser? Nós temos os níveis de consciência, que variam muito de escolas. A escola tradicional diz que nós transitamos em 4 níveis de consciência. A consciência de sono, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência objetiva. Já o grande psicólogo, neurologista, Dr. Roberto de Hobbes, tem a oportunidade de dizer que nós temos 5 níveis de consciência. O mais elevado é a consciência cósmica. Portanto, o nível de evolução mais elevado para nós é quando abandonamos o ego e passamos a sintonizar com o mundo cósmico, quando deixamos o egoísmo e nos candidatamos ao altruísmo. A obsessão serve como aviso aos médiuns iniciantes? A obsessão é um convite, através do qual o nosso passado ressuma, advertindo-nos para a prática do bem, a fim de que algo pior não nos venha a acontecer. E toda vez que há uma obsessão, há uma faculdade mediúnica necessitando de diretriz e de disciplina. Existem médiuns totalmente inconscientes? Allan Kardec fala dos médiuns inconscientes. Eles não têm conhecimento do que está ocorrendo durante o transe. Terminado o transe, como estão no arquivo as lembranças, eles têm uma vaga ideia como de um sonho impreciso. Mas durante o transe, principalmente os médiuns de xenoglossia, de idiomas e outros médiuns especiais, o transe pode acontecer totalmente inconsciente, isto é, sem o conhecimento da consciência nem a vontade do médium. O que evidencia na aura de uma pessoa ela ser um médium? É possível uma referência bibliográfica sobre o assunto? Não existe nada na aura que identifique que a pessoa é médium. Por isso, são aventureiros todos aqueles que apontam aos outros e dizem que são médiuns. A mediunidade só pode ser identificada pela pessoa, porque tem sintomas. E esses sintomas são muito pessoais, que uma pessoa de fora não pode observar. Relatados os sintomas, alguém pode concluir que a pessoa seja portadora de mediunidade. Uma pessoa doente pode desenvolver a mediunidade? Não deve. Enquanto estiver doente, primeiro cuidar da saúde, posteriormente atender à faculdade mediúnica. No ato da cremação do corpo físico, o espírito que ainda está ligado a ele tem alguma participação? Se o indivíduo é sensualista, se ele é gozador e egoísta, se ele é perverso e dilapidou o patrimônio da vida, ele sofre as angústias da cremação, como também sofreria o desespero da inumação cadavérica. Experimentaria a decomposição do cadáver, sentiria a asfixia na carneira ou na sepultura, porque não é o método através do qual o cadáver vai ser consumido. São os valores morais do indivíduo diante da consumpção cadavérica. Isto é, os indivíduos que conscientemente permitem que seja cremado o seu cadáver e que se preparam para isso, não sentem nada. Mas aqueles materialistas, gozadores, acompanham o cadáver e ao verem, eles experimentam a angústia. Diz Allan Kardec, o espírito não sente as dores físicas, mas através do perispírito, ao qual ele está imantado, ele experimenta aquelas sensações e o horror se lhe instala, porque a sensibilidade do espírito é diferente da matéria. Despojado da matéria, ele não sente as sensações do corpo físico, mas impregnado de matéria, ele sente o que experimentaria se estivesse no corpo físico.
Podemos classificar a prática da caridade como desenvolvimento mediúnico? De maneira nenhuma. A prática da caridade é o exercício de uma virtude emocional. A educação da mediunidade é um exercício de ação psíquica dentro de um campo diferente. Na mediunidade, praticamos a caridade, mas ao praticarmos a caridade, não estamos exercendo a mediunidade. Como proceder quando o médium está em dúvida se a comunicação é de um espírito ou fruto do seu subconsciente? Um diálogo honesto com o doutrinador. Ele fará uma análise daquilo que foi dito, e se ele chegar à conclusão que estava no seu arquivo inconsciente, prosseguir no trabalho, porque já libertou essas impressões, e abrir campo para novas faculdades. Nenhum médium está isento do fenômeno anímico. Há anos que participo de reunião mediúnica e até hoje não sei se estou incorporado ou se é animismo. Isso me atrapalha muito, pois deixo de dar a comunicação por causa do animismo. Como podemos nos livrar dele? Fazer uma análise profunda. Já é tempo de fazer uma análise profunda do que está ocorrendo. Se frequenta muito tempo, tem que procurar alguém que oriente. Porque Allan Kardec diz também no Livro dos Médiuns, se durante algum tempo o fenômeno não se manifesta, convém parar. É palavra de Allan Kardec. Principalmente na psicografia, quando vem espíritos e ficam rabiscando e não acabam nunca. São espíritos ociosos que estão se divertindo. Ou fingem que estão escrevendo em idiomas que já desapareceram, línguas extintas. Periodicamente me trazem uma porção de caracteres. Os espíritos me dizem que aquilo não tem nada. São zombarias de espíritos perturbados. Mas as pessoas gostam muito da mística. Eu digo assim, mande para alguma universidade. Mas a mim me parece que não tem nenhum sentido. E então a pessoa que quer projetar a sua vaidade, e se for uma língua desconhecida, ele vai continuar desconhecida, porque ninguém sabe. Qual é a vantagem? Fale-nos sobre os distúrbios psíquicos segundo o Espiritismo. Nesses problemas há sempre influências espirituais? Não dá para falar sobre isso, senão a gente sairia daqui amanhã. Os distúrbios psíquicos são inerentes aos nossos débitos de vidas passadas. Através da hereditariedade, o nosso espírito, o espírito que somos, imprime nos genes o distúrbio que nós vamos ter. Quem vier ao seminário do dia 8 vai ouvir uma larga consideração sobre depressão, as nossas heranças, como se dá a reencarnação e outros distúrbios psíquicos no dia 7 de setembro. Então, esses distúrbios são débitos. Como o espírito é endividado, aqueles a quem ele prejudicou estão imantados e aproveitam-se do distúrbio orgânico, psíquico, emocional ou físico para piorar o quadro. Então, na raiz de qualquer distúrbio, o espírito encarnado é o devedor. É correto o doutrinador debruçar-se sobre o médium, tocá-lo e dar passe em todas as comunicações? Não, não é correto. É uma prática que não tem nenhum sentido, porque ao terminar a reunião se aplicarão passes gerais. Se o médium foi instrumento de uma comunicação desgastante, ao terminá-la se reabastece, mas cabe ao médium criar o hábito da oração e recompor-se. Dobrar-se sobre o médium, como falamos, não é uma atitude elegante nem saudável. Não é necessário. Podemos estar ao lado, em uma postura gentil, e falarmos. É o mesmo que nós falarmos a um doente em cima do doente. É constrangedor. Se vier comigo, à medida que ele for dobrando, eu vou afastando. E aí vai criando distância. Nós devemos ter uma postura gentil, delicada, porque todos nós temos odores físicos. E muitas vezes, quando, depois de um dia de suor no nosso clima, nós viemos diretamente para o trabalho, e naturalmente
exteriorizamos, exsudamos esses odores, se o médium está semilúcido, há um constrangimento e um desejo de se ver livre, como é natural. Estamos num veículo coletivo e pessoas que estão exsudando odores desagradáveis, nós nos afastamos por instinto. É uma necessidade que nós devemos ter de cuidados, evitarmos o hálito, porque muitas vezes falamos em cima da pessoa e constrangemos. Todos temos as nossas características, exteriorizamos odores que se irradiam e cabe que tenhamos cuidado com eles para não constranger os outros. O sono acometido nas doutrinárias caracteriza-se a obsessão? Como proceder para a cura? Há uma doença, narcolepsia. A narcolepsia é uma doença do sistema nervoso central, que toda vez que a pessoa para, ela vai como que entorpecida e adormece sem perder a consciência. Há uma queda de pressão sanguínea e a pessoa entra em torpor, embora esteja ouvindo. É uma narcolepsia. Aqui no Brasil ficou célebre uma personalidade que foi ministro de um governo passado, que chegou ao estado de, por estar à mesa, pegar o talher e quando levantava, dormia. E o talher caía. É, portanto, uma doença. Mas o cansaço, a falta de hábito, de ouvir, e outras vezes influências espirituais, sem que seja necessariamente uma obsessão. A obsessão é um constrangimento que o espírito desencarnado impõe sobre o encarnado. Se nós vamos à sessão doutrinária e vem o sono, levantemos discretamente, andemos um pouco, porque às vezes qualquer movimento tira. Ouçamos a palestra de pé. Eu, por exemplo, fico de pé e não me canso. Então quem ouve também pode, uma vez que outra, ficar de pé sem se cansar. Sendo passista e doutrinadora no centro espírita, posso praticar essas funções em outro centro espírita? Não deve. A reunião mediúnica está em Kardec. Tem características qualitativas. Se a pessoa frequenta a reunião, está dentro daquele campo de vibrações harmônicas e dispõe de mais tempo, participe de uma outra reunião no mesmo grupo, onde há a mesma orientação. Porque não será pelo número de centros que nós frequentemos que nós vamos nos tornar melhores ou piores. Muitas vezes nós gostamos de estar borboleteando. A pessoa está aqui, mas já não consegue aqui, vai para tal lugar que lá é melhor. É melhor enquanto não conhece. Porque o problema não é do lugar, é da pessoa. E depois ali já não é o que esperava. Cabe-nos assentar a nossa tarefa no lugar em que deve. Seja em qualquer lugar, permanecer, ser fiel, trabalhar, contribuir. Se a pessoa exerce a doutrinação e aplica passes em uma casa, deve ter cuidado para não ficar fazendo em muitas casas, exceto se a pessoa tem disponibilidade, pode servir mais, pode criar novos grupos, é outra coisa, é válido. O fato de se sentir a presença de espíritos caracteriza a pessoa como médium em potencial? É o item 14. Todo aquele que sente de um certo modo a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Um médium ostensivo, consciente da sua mediunidade, pode sofrer caso não trabalhe? Não é que a divindade castigue o indivíduo que não faz a caridade, como dizem por aí. É que ele, tendo um potencial que não usa, esse potencial cai em mãos irrelevantes de espíritos vulgares que geram uma série de perturbações. Não porque ele seja médium, porque não cuida do seu trabalho. Quem tem uma enxada e guarda, quando vai ver, está enferrujada. É necessário pôr o instrumento a serviço do bem, para granjear méritos. Dessa forma, se o indivíduo não exerce a mediunidade e a tem objetiva, espíritos vadios vão usá-la, porque ela não está sendo bem administrada. Vão dar ideias torpes,
vão criar situações embaraçosas, vão zombar dele, porque os espíritos perversos gostam de ver-nos sofrer, sorriem de júbilo, como muita gente aqui na Terra. Eu conheço pessoas, que quando algo de mal acontece a outro, ele gargalha e diz, mas que bom, estou feliz, até que enfim. Quando esta coisinha desencarnar, imagine como não vai ser. Allan Kardec cita que devemos praticar nossa mediunidade. Como e onde deveremos fazer este treinamento? É recomendável praticar em nossa residência? De maneira nenhuma. Você pratica a enfermagem nos ambulatórios, nos centros médicos. Você pratica a educação nas escolas. Se pratica a aprendizagem nos educandários. Se pratica e aprende a mediunidade na casa espírita. Não é possível que não haja um centro espírita para quem está desejando. Salvador deve ter no mínimo 300, só na cidade. Não é possível que nenhum sirva. Se a pessoa prefere ficar em casa é porque não quer educar a mediunidade. É que ela quer criar condições para fazer o trabalho ao seu modo, como é muito comum. E eu conheço pessoas que adoram os chamados grupos especiais, onde não há disciplina, onde não há compromisso. A pessoa vai, não vai, participa, não participa, na maior leviandade. A casa espírita é o lugar ideal para a prática. Se a pessoa tem impedimentos, a psicografia pode ser exercida no lar, mas com critérios. Allan Kardec diz que os espíritos nobres são muito ocupados. Então a pessoa estabelecerá um horário, o dia, para esse exercício e eles se comprometerão a estar presentes. Mas terá que haver alguém que possa avaliar, uma pessoa mais esclarecida do que o médium. E isso vai encontrar na casa espírita e não dentro da família. A partir de que idade aflora a mediunidade na criança? Até antes de reencarnar. Porque a mediunidade é uma faculdade inerente. A pessoa já nasce médium. Ela pode aflorar aos 2, aos 4. Em mim aflorou aos 4 anos. Chico Xavier aos 3 anos. E outros aos 80 anos. Houve um grande médium polonês, que escreveu, aliás, 13 livros. Ele começou a psicografar aos 78 anos de idade. Aos 82, quando desencarnou, deixou 13 excelentes livros. Kardec diz textualmente, não há uma idade especial. Na juventude, pelas potências orgânicas, ela é mais ostensiva, porque todo ser está em ebulição. Mas em qualquer idade ela se manifesta. Para educar, Kardec recomenda, não uma idade fixa. Ele diz textualmente, há jovens de 12 anos que têm muito mais equilíbrio do que cidadãos de 40. Então, a partir dos 14, 16 anos, de acordo com a formação moral do médium, com o seu discernimento, que ele é capaz de distinguir os bons dos maus espíritos, ele pode exercer a mediunidade. Durante a reunião doutrinária, sinto influências de espíritos que me provocam mal-estar. Estou ajudando o espírito mesmo me sentindo mal? Não, não está ajudando nada. Talvez ele se acerque e comece a absorver a palestra. Mas podem ser também espíritos exploradores que, encontrando o campo mental, começam a perturbar a pessoa. Na sessão doutrinária é para o encarnado aprender. E os desencarnados que são convidados não necessitam de estar acoplados aos indivíduos, porque eles formam uma verdadeira plateia em torno e sobre nós. Como podemos usar a mediunidade para crescermos? E quando sentimos um grande vazio, como podemos vencer esse estágio? Praticando a mediunidade com disciplina, com método, sem pressa, a pessoa está crescendo. O vazio existencial já é outra coisa, é um conflito psicológico. Aí procura o psicólogo e faz a sua terapia, porque são conflitos. Esse vazio existencial, essa perda de interesse pela vida, pode ter razões orgânicas, pode ser estresse, pode ter motivos psicológicos e pode também ser influência
Mas quem está no exercício da mediunidade não passa por isso. Existe algum impositivo na prática do sexo no dia anterior à reunião mediúnica? A pessoa não pode ser tão desesperada que não possa fazer uma pausa. O sexo é fonte de vida, naturalmente. Mas uma pessoa que tem um relacionamento sexual saudável tem também a sua disciplina, os seus horários, os seus momentos, e não uma obrigação de fazer sexo todo dia, porque não é um estômago esfaimado. O sexo foi feito para a vida e não a vida para o sexo, porque há um desgaste orgânico, há uma perda de energia, perda entre aspas de energia, e a pessoa, depois de uma experiência palpitante, não tira da mente de um momento para outro e vem para a sessão pensando no que aconteceu. Não se pensam duas coisas de uma vez. Mas não apenas do sexo, também da alimentação. Fazer uma alimentação frugal. Nem vir com fome para ficar o tempo todo pensando no estômago, nem vir exausto para fazer a digestão durante a reunião. Em tudo o equilíbrio. Isso é que é notável na doutrina espírita. O equilíbrio, o bom tom, o discernimento. Quando nos sentimos sós, mesmo cercado de pessoas, achando que a vida não tem sentido, com uma tristeza interior permanente, e não conseguimos sair dessa situação, é mediunidade ou é obsessão? Depressão. Nem uma coisa nem outra. Aí a pessoa dá uma lidazinha no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, melancolia. Eu leio sempre esse capítulo, eu sei de memória. E já que falamos do mestre de amor, quando eu era jovem e experimentava esse vazio existencial, não poucas vezes, em 1949, Joana de Anjos escreveu Solidão e Jesus. É o primeiro capítulo do mestre de amor. É de uma beleza, para mim, incomum. Porque ela fala da solidão com Jesus, aqueles solitários, e me ensinou a preencher a solidão com ele. Certa feita, um amigo nosso era casado, tinha uma companheira, tinha uma outra companheira, e se apaixonou pela número 4. E foi falar com Chico Xavier. Chico, o que é que você acha? O que é que o Chico podia achar? Ele abarrotado e o Chico sozinho. Então ele queria convencer ao Chico, para que o Chico, naturalmente, anuísse com a sua libertinagem e ele levasse o respaldo para a moça que estava resistindo à número 4. Então, o próprio indivíduo me contou. O Chico virou e disse-lhe: meu irmão, você acha que aqui dentro tem uma pedra? Você tem um coração que pulsa e que sente. E você tem energias para dar a tantos. Você acha que aqui dentro é uma pedra? Que eu não sinto nada? Você me fala de solidão com tanta companhia e vem perguntar a mim que não tenho ninguém que me acompanhe. Então o que é que você acha? Ele mesmo me contou: o que é que você achou de volta? Eu digo: o senhor é que sabe. Imagina que cinismo. O que é que eu achei do que o Chico lhe disse? E disse para ele: as pessoas solitárias também são gente, também são filhas de Deus, também têm emoções, porque não andam gritando, fazendo escândalo, não querem dizer que sejam anormais ou insensíveis, são apenas educadas. Disciplinar os impulsos, mas todos somos constituídos do mesmo barro. O missionário da luz e o anjo da treva. Estamos na mesma barca. A diferença está no livro dos Espíritos. É a aristocracia espiritual. Então, nós teremos que valorizar as pessoas solitárias que se mantêm dignas, que preservam os ideais. Também tem noites muito solitárias. Tem dias muito difíceis. Tem horas que não são desesperadoras, porque a pessoa conta com a experiência de
saltar o abismo e abraçar o ideal. Sabemos que numa reunião mediúnica deve haver relação de amizade e caridade entre os seus participantes. O que acontece quando existem pessoas que não se relacionam e fazem parte de uma mesma reunião? É de lamentar, porque a quem estão enganando? Vão ali para ensinar fraternidade aos espíritos, para orientá-los para o bem, e não vivem bem uma com a outra. A quem estão enganando? A si mesmas. Porque se o nosso objetivo na sessão mediúnica é ensinar a prática do bem, e nós não praticamos o bem, estamos enganando a nós mesmos. O que sucede? As pessoas tornam-se muitas vezes objetivos difíceis de ser alcançados pelos bons espíritos. Imagine se eu não gosto dele, ele dá uma comunicação. Eu fico bombardeando, isso é coisa da cabeça dele, isso é um fingido, logo não está vendo. Então Allan Kardec propõe que sejam pessoas simpáticas entre si. Simpáticas entre si, não precisa que se amem, mas que pelo menos se respeitem. E quando somos espíritas, temos que superar as nossas diferenças. As diferenças existem não para separar-nos, mas para nos identificarmos pelas diferenças. A harmonia não será resultado da igualdade, será resultado das diferenças que se harmonizam. É um trombone, um piano, um violino, são tão diferentes, mas eles se harmonizam no conjunto, dentro da mesma partitura. Há certas comunicações tão verdadeiras que sentimos real autenticidade. Outras, no entanto, nos deixam muitas dúvidas e gostaria de um esclarecimento para melhor aproveitamento. Aquelas que deixam dúvidas, cabe aos assistentes envolver o médium em vibrações de simpatia, para que ele vá eliminando os seus conflitos, porque ele também é um espírito que está em tratamento. Ao invés de tomarmos uma atitude hostil, de ficarmos na dúvida, bombardeando com pensamentos negativos, envolvê-lo em simpatia. Que bom que ele está liberando conflitos anímicos, que os bons espíritos o ajudem agora. Essa deve ser a tarefa. O ser humano é um ser tão especial que às vezes eu noto em algumas sessões mediúnicas, vem um obsessor. Vamos chamar um espírito ignorante e perverso. E o doutrinador começa a falar. Trava-se uma discussão positiva. E os assistentes ficam torcendo para que o obsessor ganhe. É incrível. Fico, mas ele, o irmão disse não sei o quê. E depois ele me comenta, mas ele não foi muito feliz. Eu disse, e você, o que é que fez? Eu fiquei sem saber por quem torcia. Ele devia ser pelo doutrinador. A que ponto nós chegamos? Torcer para que o obsessor ganhe. Vai ser uma beleza. Já assisti algumas comunicações em que o médium passou muito mal. Pode ocorrer uma desencarnação com o médium dando comunicação? Se for uma reunião dirigida por espíritos nobres, que eu saiba, nunca aconteceu. Pode ter acontecido, mas eu nunca soube. Que o médium passe mal é natural. Ele assimila as vibrações da entidade comunicante e experimenta as aflições. À medida que o espírito se desloca, ele vai recuperando o bem-estar e às vezes sai algo indisposto, mas logo se refaz e no dia seguinte está muito bem. O que você acha das avaliações periódicas das reuniões mediúnicas? Acho muito bom e muito perigoso. Muito bom, porque seria o momento de nós esclarecermos nossas dúvidas. Muito perigoso por causa da maledicência. Se a gente abriu muito o coração assim num grupo, dificilmente o grupo respeitará aquilo que nós falamos. E surgem os comentários transcendem, eles vão para a boca comum, depois se tornam até motivos de ridículo. Será ideal que o médium que tenha conflito converse com o seu doutrinador. O ideal também seria, se nós tivéssemos um estado de fraternidade, que ao terminar a reunião o médium dissesse, hoje mesmo, aquela comunicação, eu sei que fui eu.
porque eu estava com este conflito desde a manhã. Na minha mente ele estava, eu tive uma contrariedade, e quando cheguei aqui eu descarreguei. E todos assim, mas que bom, muito bem, passemos ao outro. Mas a nossa indigência, pelo menos a minha indigência, talvez não saiba respeitar esse ato de confissão. E quando a pessoa estiver dando outra comunicação, a malícia no final, será que é outro caso? Será que vai se repetir? Daí deve ser uma avaliação coloquial entre o médium, o seu doutrinador, ou ele com alguém que lhe inspire confiança. Um diálogo justo, uma avaliação. Recomendam os bons espíritos que façamos avaliações, mas nós aqui ainda não nos atrevemos a fazer em nosso grupo, porque nós temos mais de 40 pessoas, e são pessoas muito diferentes, todas muito nobres, mas nem sempre muito pontuais. E às vezes podem entender mal, a pessoa não ser bem sucedida na hora de expor o que está se passando e gerar situações embaraçosas. Então nós ainda não fizemos. Mas sempre fazemos pessoa a pessoa. Alguém vem até mim, alguém vai até o doutrinador, vai aquele doutrinador que atendeu o espírito e diz, olha, naquela hora que você falou isto, eu senti aquilo. Isso é muito válido, porque orienta o doutrinador. Você então pensava que era um espírito mulher, eu estava sentindo que era um homem. Isto sim, é uma avaliação muito positiva. Poderia aqui repetir uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, que é aurida no Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade bem direcionada dar-vos-á alegrias na terra e bênçãos no mundo espiritual. Vivenciar a mediunidade com critério e dedicação é um dever que assumimos antes da reencarnação, para nos desincumbirmos enquanto estivermos no carreiro carnal.